vamos falar sobre o tabernáculo de Davi. Hoje é o último vídeo da série em que nós falamos sobre a trajetória de Davi, todas as suas conquistas e muito mais tem para ser falado. Mas hoje aqui nós encerramos a série. Semana passada nós falamos sobre quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e hoje nós vamos falar sobre o local onde ele depositou essa arca, que foi o tabernáculo de Davi. Quando Davi assume o trono de Israel e é coroado rei, nós pensamos que seu trajeto, a sua trajetória está concluída. Pronto, ele já foi coroado. Mas a coroação de Davi foi apenas o início de uma grande história, de muitos acontecimentos, de muito aprendizado, de muito amadurecimento, de muitas lições ainda. A história dele apenas começou com a sua coroação. Davi ele teve grande significado na genealogia de Jesus. Nós vemos também no decorrer dessa série o significado de Davi na genealogia de Jesus, na história e no futuro, não apenas de Israel, mas de todo o povo de Deus. O significado de Davi, que Davi teve, a vida de Davi, teve em toda a trajetória de Israel e do povo de Deus. E das três construções mais importantes que são ditas na Bíblia, que é o tabernáculo de Moisés, o tabernáculo de Davi e o templo de Salomão, a única construção a ser restaurada é o tabernáculo de Davi. A única construção que a Bíblia diz que será restaurada é o tabernáculo de Davi. Porque o tabernáculo de Davi ele representa acesso. Ele não tinha os utensílios que Deus mostrou para Moisés. Deus ele disse para Moisés construir um tabernáculo e ali tinha milimetricamente os utensílios que seriam construídos. A bacia de bronze, o altar do sacrifício, o altar do incenso, a menorá, os pães, a mesa dos pães e no Santo dos Santos o local onde ficava a arca. O tabernáculo de Davi era apenas uma tenda que ele construiu e a arca ficava ali, com ministrações 24 horas por dia. O tabernáculo de Davi representa acesso. Ele não tinha os utensílios que Moisés construiu e foram designados pelas mãos do Senhor no monte para Moisés. O tabernáculo de Davi era apenas uma tenda e a Arca da Aliança dentro dessa tenda, para nós compreendermos como era o tabernáculo de Davi. E em toda a palavra de Deus, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós podemos perceber que Deus fala da restauração do tabernáculo de Davi. Nós temos 2 versículos que dizem sobre a restauração desse tabernáculo. Mas primeiro eu quero ler em 1 Crônicas, capítulo 16, eu quero ler os versículos 1 e o versículo 4, que diz: Trouxeram, pois, a arca da aliança de Yahvé e a depositaram na tenda que Davi lhe havia especialmente preparado. E ofereceram holocaustos, sacrifícios de animais, eram totalmente queimados, bem como ofertas de paz e comunhão diante de Deus. No versículo 4 diz: Davi também designou alguns dos levitas para ministrar perante a arca de Yahvé, fazendo petições e orações, dando graças e louvando Yahvé, o Senhor Deus de Israel. Nós vamos falar muito sobre essa adoração, designada por Davi no tabernáculo, 24 horas por dia. E nós percebemos que Davi ele teve uma revelação do coração de Deus quando construiu um tabernáculo, onde haveria adoração 24 horas por dia, 7 dias por semana. Deus revelou ao coração dele para se fazer essa construção. Davi criou um lugar acessível a todos, apenas uma tenda com a Arca da Aliança dentro. E nós vemos que Deus faz uma promessa, que o tabernáculo de Davi seria levantado novamente entre a humanidade, seria restaurado. E nós, como adoradores, precisamos nos atentar para esse detalhe. Nós precisamos nos atentar para o detalhe que Deus, da promessa do Senhor, de restabelecer, de restaurar, de reedificar o tabernáculo de Davi. Em Amós, capítulo 9, versículo 11, diz assim: Eis, portanto, que naquele dia levantarei a tenda caída de Davi, consertarei o que estiver danificado e restaurarei as suas ruínas. Eu mesmo a reerguerei, para que seja tão exuberante quanto foi nos dias antigos.
Em Atos, agora no Novo Testamento, em Atos capítulo 15, versículos 16 e 17 diz: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda de Davi, que está caída, reedificarei as suas ruínas e tornarei a levantá-la, para que o restante das pessoas busque ao Senhor. Sim, todos os gentios sobre os quais é invocado o meu nome. Então há essa promessa. Naquele dia, o Senhor fala, ele restabelecerá, ele reedificará o tabernáculo de Davi. Mas o que foi o tabernáculo de Davi? Qual era a base do tabernáculo de Davi? O que acontecia no tabernáculo de Davi? Como nós dissemos, era uma tenda que a Arca da Aliança ficava dentro dessa tenda. E a principal característica era o livre acesso. Enquanto no tabernáculo de Moisés, a tenda, a Arca da Aliança, ficava no santo lugar, no santíssimo lugar, em que apenas os sacerdotes tinham acesso. Quando Davi trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém e depositou dentro do tabernáculo de Davi, não tinha esse véu separando. As pessoas tinham livre acesso. Os levitas tinham livre acesso. E nós vamos ver alguns elementos que eram visíveis no tabernáculo de Davi. Ordem e organização. Em primeiro lugar, Davi ele prezava pela ordem e organização no tabernáculo. Em 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 22 e 27. Diz assim o versículo 22. Que Ananias, o chefe dos levitas, ficou encarregado dos cânticos. Essa era sua obrigação, porquanto ele tinha talento e competência para bem executar essa tarefa. No versículo 27 diz: Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca. Os músicos e Quenanias, líder dos músicos. Davi vestia também o éfode, o colete sacerdotal de linho. Nós vemos ordem e organização. O segundo elemento, a segunda característica que era visível no tabernáculo de Davi era a excelência. Davi prezava pela excelência. Tudo que ele fazia era com excelência. Em 1 Crônicas, capítulo 25, dos versículos 1 ao 7, diz assim: Davi, com a cooperação dos comandantes do exército, separou alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum para o serviço religioso, de profetizar ao som de harpas, liras e símbolos. Eis, portanto, a lista dos escolhidos para esse ministério. Dos filhos de Asaf: Zacur, José, Netanias e Assarela. Os filhos de Asaf estavam sob sua mentoria e ele, por sua vez, profetizava sob a supervisão do rei. Então, os filhos de Asaf profetizavam sob a supervisão do rei. Quanto à família de Jedutum, seus filhos foram Gedalias, Zeri, Jesaías, Simei, Asabias e Matitias, 6 ao todo. Toda a mentoria de seu pai, Jedutum, que profetizava ao som da harpa para adorar e dar graças. Nós vemos excelência na divisão do serviço. Quanto à família de Emã, seus filhos foram Buquias, Matanias, Uziel, Sebuel, Jeremote, Romantiezer, Josbecasa, Malote, Otir e Mazaiote. Todos estes foram filhos de Emã, o vidente e profeta do rei. Foi exaltado diante de muitos conforme as promessas de que Deus haveria de torná-lo poderoso. Havia uma promessa sobre a vida de Emã. Deus concedeu a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos esses estavam sob a direção e mentoria de seus respectivos pais. Quanto à ministração do louvor por meio da música no templo do Senhor, com símbolos, liras e harpas, no serviço de adoração na casa de Yahvé, estando Asaf, Jedutum e Emã submissos às ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto de Yahvé, todos eles mestres, eram de 288. Então, 288 pessoas organizados com excelência, ministravam 24 horas por dia ali diante da arca, no tabernáculo de Davi.
Em 2 Crônicas 34, versículos 12 e 13 diz: E todos os levitas que eram hábeis em instrumentos de música estavam encarregados dos operários e tinham a responsabilidade de supervisionar todos os trabalhos, com todas as funções. Outros levitas eram secretários, escrivães, oficiais e porteiros. Mais uma vez vemos Davi prezando pela excelência. Salmo 33:3, Davi diz: Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo. Tocai bem e com júbilo, cantai um cântico novo. Então nós vemos que, como Davi, ele faz questão de ser excelente em tudo que vai fazer para o Senhor. A terceira característica que nós vemos ali no tabernáculo é a liberdade para se expressar. Aqueles levitas que ministravam ali 24 horas por dia, eles cantavam salmos. Podemos ver temas variados nos salmos. Nos salmos nós podemos ver temas de alegria, de tristeza, de furor, de saudade, de adoração, de louvor, ou seja, sinceridade em adoração. Então, nos salmos há uma variedade de temas que eram cantados. E a liberdade para se expressar era uma das características no tabernáculo de Davi. A quarta característica é a revelação. A Bíblia tem muitas referências sobre o nível de revelação que Davi e os outros salmistas tiveram sobre coisas futuras. Nós vemos vários salmos que falam sobre o Messias, sobre a vinda do Messias, sobre Jesus, sobre a segunda volta de Cristo. Uma adoração profética. Os salmistas profetizaram coisas que aconteceriam no mínimo 1000 anos depois. Algumas delas nem aconteceram ainda, como a segunda vinda de Cristo. Visto que profetizaram sobre a segunda vinda de Jesus. Isso nos mostra o nível de revelação que havia neste modelo de 24 horas por dia. 24 horas por dia, eles adorando o Senhor. 24 horas por dia, um novo modelo, né, com músicas, instrumentos, salmos. E ali, com certeza, aqueles levitas que adoravam recebiam a presença de Deus, a revelação do Senhor, ali diante daquele tabernáculo, diante da arca. Lemos salmos que falam sobre o reino messiânico, sobre a primeira vinda de Cristo, salmos que mencionam a graça, mesmo no tempo da lei, como eles tiveram uma revelação de Deus. Salmos que mencionam o Espírito Santo, que ainda não havia sido derramado. Salmos que mencionam as realidades dos céus e salmos sobre o trono de Deus. Grande era a revelação que aqueles ministros, aqueles levitas, recebiam do Senhor ali, durante as suas ministrações, durante os seus turnos. A quinta característica do tabernáculo de Davi era a música instrumental. Davi, ele fabricou os instrumentos para os levitas. Ele fabricou e, com certeza, aqueles levitas foram ensinados a tocar com instrumentos. Com certeza eles tiveram aula. Com certeza, como Davi prezava pela excelência, aqueles levitas foram treinados para usarem os instrumentos que Davi fabricou. No tabernáculo de Davi havia muita música instrumental. E Davi separou 4.000 instrumentistas, como podemos ver em 1 Crônicas 23:5. 1 Crônicas 23:5 diz assim: 4.000 para serem guardas das portas e 4.000 para louvarem o Senhor com instrumentos musicais que Davi tinha preparado com esse propósito. Então Davi ele já fabricava os instrumentos, sabendo que seria oferecido através deles a adoração a Deus, adoração perfeita, adoração de excelência. Então a música instrumental era uma característica que nasceu no tabernáculo de Davi. Davi já tocava a harpa lá no início, quando ele tinha 16 anos, quando ele foi ungido pela primeira vez, ele já usava instrumentos em adoração ao Senhor. Ele já compunha com a sua harpa. Então ele levou para o tabernáculo aquilo que ele já usava em adoração no seu secreto. Liderança e submissão. A sexta característica que nós vemos no tabernáculo. Em 1 Crônicas 25, versículos 6 a 8 diz: Todos estes estavam sob a direção de seu pai para a música na casa do Senhor. Então nós vemos liderança e submissão. Com símbolos, alaúdes e harpas para o serviço da casa de Deus. E Asaf, Jedutum e Emã
estavam sob as ordens do rei. Era o número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos em cantar ao Senhor, todos eles mestres, 288. E determinaram os seus cargos por sortes, todos igualmente, tanto o pequeno como o grande, assim o mestre como o discípulo. Liderança e submissão. Todos desempenhavam cargos com organização, com submissão. Sétima característica que nós vemos no tabernáculo são sacrifícios espirituais. Quando Davi ele fala do sacrifício de adoração, o sacrifício do adorador, o sacrifício de um coração que tem prazer em estar na presença de Deus. Não apenas o sacrifício de animais, que havia ainda na época, no tabernáculo de Moisés. Havia o tabernáculo de Moisés no Monte de Gibeon. Mas nós estamos falando aqui que Davi trouxe a concepção de sacrifícios espirituais. No Salmo 40, versículo 6, ele escreve assim: Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste. Não requereste de mim holocausto para remir meus pecados. Então declarei: Eis aqui estou. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. Como Davi sabia que Deus ele se agradava de um coração rendido, de um coração adorador, de um coração que se deleitava em Deus, de um coração que tinha prazer em estar na presença de Deus. E no Salmo 116, no versículo 17, Davi diz assim: Eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças, invocando o nome do Senhor. Sacrifícios espirituais, Davi ensina através dos seus salmos. A oitava característica que nós vemos no tabernáculo: proximidade com a presença de Deus. Como não havia véu, na segunda vinda de Cristo, o tabernáculo de Davi será restaurado. Essa é a promessa que nós vimos. E ele será restaurado literalmente. No tabernáculo de Davi não havia véu. E quando o tabernáculo de Davi for restaurado, viveremos com Cristo. Não haverá separação. O tabernáculo de Davi, ele será restaurado literalmente. Mas em nossa geração, podemos ver alguns desses elementos começando a ser restaurados pelo Espírito Santo na igreja. O Espírito Santo ele está preparando a igreja para a vinda de Cristo. O Espírito Santo trabalha em meio à igreja, preparando-a para a volta do Filho, preparando para a volta de Jesus, para a segunda vinda. Então, alguns elementos do tabernáculo já estão sendo restaurados no meio da igreja, em adoração, na rendição do coração, de como aquela adoração acontecia ali 24 horas por dia, e de como nós, se adorarmos ao Senhor 24 horas por dia em nosso íntimo, no nosso ser, entregando a Ele sacrifícios espirituais, sacrifícios de lábios que confessam o seu nome, como nós vamos ter uma comunhão com Deus restaurado. Este é o modelo de adoração que será restaurado. Nós vimos que a restauração do tabernáculo de Davi fala de proximidade com Deus, livre acesso a Deus. Música instrumental perfeita será restaurado. Música instrumental excelente, como a que Deus tem no céu. Excelência, ordem e organização. Será restaurada a liberdade, a provisão, a liderança e submissão e os sacrifícios espirituais. Tudo isso nós vemos como Davi prezava, como Davi ele era excelente em trazer para o Senhor esse louvor verdadeiro, esse louvor perfeito, esse louvor que será restaurado. O tabernáculo de Moisés ele ficava no Monte de Gibeon e o tabernáculo de Davi no Monte Sião. E quando nós lemos Salmo 84, que diz assim, é um salmo dos filhos de Corá: Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. Está fazendo referência aos dois tabernáculos, porque está no plural. Quão amáveis são os seus tabernáculos, Senhor dos Exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. Então, em 2 Crônicas, nos versículos, no capítulo 1, versículos 3 e 4, é onde diz sobre
Segundo Crônicas 1, versículo 3 e 4, é onde diz onde ficavam os tabernáculos. Lá, quando Salomão foi construir o templo, na construção do templo, quando Salomão oferece sacrifícios em Gibeão, diz assim, em 2 Crônicas, capítulo 1, versículos 3 e 4. E foi com toda a congregação ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi fizera subir a arca de Deus de Quiriate Jearim ao lugar que lhe havia preparado, porque lhe armaram uma tenda em Jerusalém, no Monte Sião. Então nós veremos quando Jesus restaurar, quando Deus restaurar o tabernáculo de Davi, essas coisas, nós teremos uma adoração perfeita, uma proximidade perfeita, um livre acesso, uma música instrumental perfeita, uma excelência, uma ordem, uma organização. Que hoje você abra sua Bíblia no Salmo 84 e reflita nesse salmo. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Quão amáveis são seus tabernáculos, Senhor dos exércitos. É essa palavra que eu quero deixar para vocês meditarem e que o Senhor abençoe e guarde seu coração.